Oi, meu nome é doutora Débora Lee e sou neurogerontóloga. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da orientação temporal e espacial no idoso. Mas o que é isso? Orientação temporal nada mais é do que ajudar esse idoso a saber que dia que ele está, qual é a data comemorativa mais próxima. E a orientação espacial é auxiliar esse idoso a saber em que ambiente ele está, se ele está na casa de um filho, em que cidade que ele está. Então a gente vai auxiliar nessa localização do espaço na residência desse idoso também. A orientação temporal e espacial ela é muito importante porque o idoso que se sente perdido ou não sabe em que tempo e espaço ele está, ele tem mais chance de ter mais declínios cognitivos. Por exemplo, vocês já presenciaram uma filha falando para a mãe assim: mãe, a senhora lembra dela? Mãe, a senhora sabe onde a gente está? Eu sou sua filha. Então tudo isso são situações que os familiares, os cuidadores podem passar com esses idosos que estão totalmente orientados. Uma coisa muito importante da gente falar também, que às vezes a desorientação deste idoso não se dá somente a demências ou problemas neurológicos, ou a gente vê algumas doenças que trazem algum declínio cognitivo. Às vezes a desorientação temporal espacial se limita ao fato desse idoso não estar ativo mentalmente. Às vezes é só pelo fato dele não treinar essa atividade, não treinar o uso do calendário, por exemplo, que ele vai ter mais dificuldade de saber em que dia, em que local ele está. Então, como a gente faz isso? Um exemplo bem claro desses idosos que estão apenas desacostumados a ver datas e orientação espacial é quando a gente está de férias, por exemplo. Quando a gente está em férias, tanto faz para a gente se é segunda-feira, se é sexta-feira, se é dia 5, dia 10, porque a gente está de férias. Então, quando a gente retorna às nossas ocupações, trabalho, escola, não parece que a gente está com mais dificuldade? A gente esquece até como pega o lápis, mais ou menos, né? Começa a escrever tudo com letra feia, tem dificuldade de voltar à rotina do nosso dia a dia. Mas a gente retorna. Imagina como é um cérebro do idoso que tem 80 anos, que desde os 60 anos ele não trabalha mais com datas, está aposentado, não trabalha mais no escritório, então ele nem sabe às vezes o dia do pagamento dele, então não faz diferença nenhuma para ele se é dia 10, se é 2010, se é 2019, para ele não faz diferença alguma, porque todos os dias para ele são iguais. Então por isso que é importante a gente trabalhar esse tipo de atividade com os idosos, porque nos testes, né, neuropsicológicos, testes de memória, uma das questões diz sim sobre orientação temporal e espacial. E se o idoso está muito perdido, é sim um sinal que ele tem alguma demência ou algum declínio cognitivo. Então vamos lá. Nós podemos trabalhar com esses idosos vários tipos de métodos. A gente pode usar esse método 3 vezes por semana ou cada dia um tipo de método que eu vou ensinar para vocês agora. O primeiro de todos é o uso do calendário. Simples assim. Para a gente trabalhar um calendário com o idoso, o ideal é que seja com letras grandes, números grandes e com espaço para a gente ir incluindo atividades conforme ele for evoluindo no treinamento aqui da orientação temporal. Por exemplo, eu vou treinando com a senhora Josefa todo dia as datas. Só que quando eu verificar que ela já está muito craque nas datas, eu posso inserir, por exemplo, ó, dia 21 de abril é Páscoa. Então eu vou falar para a senhora Josefa escrever Páscoa. Então ela vai saber que é Páscoa. Ou é aniversário de um neto. Então a gente vai escrever, ó, dia 12, aniversário do João. Então vai fazer com que esse idoso tenha cada vez mais independência. No que sentido? Ele não vai precisar, por exemplo, da filha ou do filho, dos netos,
para lembrá-lo que ele tem uma consulta com o oftalmo no dia 29, por exemplo. Porque ele vai ter a capacidade de sozinho olhar no calendário e ver que a consulta dele está agendada, né? Vai auxiliar muito. E por que isso é bom para o idoso? Porque ele vai se sentir cada vez mais saudável, vai se sentir mais inserido na sociedade, vai estar cada vez mais com uma autoestima elevada, né? Os idosos, eles percebem quando eles estão declinando. Então a gente tem que fazer com cada vez mais esse declínio demore mais a chegar, se caso esse declínio realmente chegar, né? Chegar a acontecer. Então como a gente faz? O ideal é que a atividade do calendário seja efetuada 3 vezes por dia. Geralmente é de manhã, uma vez à tarde e outra vez antes dele dormir, para que fique bem fixada essa informação na cabeça dele. E eu posso falar, né, com experiência prática. Mesmo os idosos que têm Alzheimer inicial ou moderado, eles conseguem se lembrar do calendário se a gente treinar com eles todos os dias. Outra coisa muito importante de salientar também é que não adianta nada só o terapeuta, o cuidador. Por exemplo, às vezes é um cuidador que vai um dia sim, um dia não. Ou é um terapeuta que o idoso vai 2 ou 3 vezes por semana. Então não adianta nada a gente trabalhar esse calendário com o idoso, por exemplo, vem de segunda, quarta e sexta. E na terça e quinta não ter nenhum familiar para acompanhá-lo. Então a gente tem que explicar para a família a importância também da família, do cuidador que está no domicílio, auxiliar esse idoso todos os dias, tá? Para que esse método seja mais eficaz. Então como funciona? Eu vou pegar um calendário, o ideal, gente, é que seja um calendário mês a mês. Então assim, uma folha ao abril, não pode ser aquele calendário que são vários meses num só, porque senão fica muito pequenininho. Hoje em dia tem muitas casas que têm aqueles calendários de EVA, vocês podem montar um calendário com EVA. Se o idoso às vezes não sabe ler, vocês podem pôr fotos, por exemplo. O médico, a gente põe uma foto de um médico aqui, imprime no computador o desenho e eu colo aqui um desenho para esse idoso saber que ele tem que ir no médico. Então, como funciona? A gente vai pegar uma caneta. Toda vez que o idoso acordar, por exemplo, é aqui, ó, dia 31, a gente vai pedir para ele fazer um círculo ao redor do número. Ele acordou. Ou assim, de manhãzinha, logo nas primeiras horas da manhã. Depois que ele tomou café, tomou banho, pode ser também. Só que assim, esse calendário, ele tem que ser fixado em lugares que ele tenha, que ele consiga ver durante o dia a dia dele, durante o dia inteiro. Não adianta eu colar o calendário, por exemplo, dentro da porta do guarda-roupa, porque ele só vai abrir a porta do guarda-roupa poucas vezes por dia. Então o ideal é o quê? Colocar na geladeira, no vidro, no espelho do banheiro. Então são lugares que ele vai sempre olhar, na cozinha, na parede da cozinha. Então são lugares que ele vai sempre ter acesso a esse calendário para ele lembrar, né? Porque a maior dificuldade que a gente tem, por exemplo, de usar calendário, de usar alarme, ou usar despertador, por exemplo, é o fato de lembrar. Que vocês já viram aquelas pessoas que põem a fitinha, né, igual antigamente, para lembrar? Mas o que acontece? A gente olha pro dedo e fala, eu tinha que lembrar de alguma coisa. Mas o que era? Então essa é a dificuldade, de lembrar. Então tem que ter essa informação a todo momento para esse idoso se recordar, tá bom? Então vamos lá, o idoso de manhã fez o círculo. É como a gente faz, por exemplo. Senhora Josefa, que dia que é hoje? Ah, eu não sei. Olha, vamos lá ver no calendário? Se ontem foi dia 31, hoje é o dia? Ela vai falar, hoje é dia 1º. Então, vamos circular o dia 1º. Isso foi de manhã. Na hora do almoço, depois do almoço, eu vou de novo. Senhora Josefa, que dia é hoje? Não sei. Ah, então, vamos lá ver no calendário, ó. A gente já circulou hoje de manhã. Então, se a gente circula, qual que a gente circulou hoje de manhã? Ah, o número 1. Ah, então hoje é dia 1º. De que mês? De abril. De que ano? 2019. Vocês percebem que é uma atividade que parece muito banal e muito fácil.
Mas façam essa pergunta para os idosos que vocês estão cuidando. Pergunta para eles agora. Senhora Maria aí que está na casa de vocês. Senhora Maria, que ano que a gente está? Às vezes eles falam 1900 e já estão no 1900 ainda. Por quê? Porque não tem treino. Então é muito importante que a gente foque nisso também, tá? Então, na hora do almoço, eu não vou pedir para ela circular, porque já tem um círculo. Então, como ela já fez o círculo, agora a gente vai pedir para ela fazer um risco, pode ser para qualquer lado, tá? Mas só fazer um risco só. Daí ela vai continuar as atividades dela do dia a dia. Daí, antes de dormir, a gente vai novamente. Senhora Josefa, que dia é hoje? Não sei. Vamos olhar no calendário? Olha, a gente riscou o dia 1. Então, que dia é hoje? Dia 1. De que mês? De abril. De que ano? 2019. Daí a gente vai pedir para ela fechar o círculo. Então, na verdade, é para o calendário, ó. Daí que acontece? Por que a gente fecha? Porque se o idoso olhar assim, ó, imagina, a gente também tá assim. Eu não lembro, se eu olhar só assim, eu não vou lembrar se eu fiz esse círculo hoje, ou se eu fiz esse círculo ontem, ou se eu fiz esse círculo a semana passada. Eles têm dificuldade de memória. Então, eles não vão se lembrar. A gente também faça um teste, né? Não sei quem toma remédio que tem datas. Às vezes a gente olha e fala, e agora? Eu tomei na quarta-feira passada, ou nessa, ou da semana retrasada. Então, tem que saber certinho qual que foi. Então, se a gente faz esse idoso olhar para esse calendário 3 vezes ao dia, vai aumentar a eficácia desse treino. Então, ela vai ver, ó, de manhã eu circulei, qual que é o próximo passo? Um risco, e o outro passo antes de dormir é o outro passo. Então é isso. Essa é a atividade do uso de calendário. Outro método que a gente pode utilizar para ajudar na orientação temporal desse idoso é pegar notícias, ou de revista, ou de jornal. O que eu faço para esse idoso? Esse aqui é um artigo, aqui eu vou assim, ó, Senhora Josefa de novo, hein? Senhora Josefa, tem aqui essa reportagem. De que dia que é essa reportagem? Ela vai ver, ó, terça, de que mês? De abril, dia 2 de abril de 2019. Então, no jornal, na revista, no artigo que a gente pode imprimir, vai ter a data já para ela verificar. Aí o que eu vou fazer? Que esse aqui eu peguei só a imagem, mas a gente pode pegar também as notícias. Então, por exemplo, se é uma folha de jornal, a gente fala assim, olha, Senhora Josefa, fala para mim quais são as notícias principais, quais são as manchetes. Anota para mim nesse papel, ó, quais são as 5 manchetes principais. Essa notícia, ó, aos 102 anos, Iokiko saltou de paraquedas com a filha e neta. Essa notícia, ela é boa ou é ruim? Ela é boa. Por quê? Porque fala que a idosa de 102 anos pulou de paraquedas com a filha. Olha que legal, né? A senhora gostaria de pular de paraquedas? Então a gente vai puxando o assunto com esse idoso, que só do fato dele conversar, ele está raciocinando e está cada vez melhorando a sua comunicação com a gente também. Então vocês notem o quê? Que através de uma simples reportagem a gente pode trabalhar outras coisas. Outra coisa que a gente pode trabalhar com esse idoso também, se ele sabe ler, a gente vai pegar aquela caneta marca-texto e vai pedir para ele grifar as palavras, os termos principais que ele achou na notícia. Porque na hora de recuperar, assim, então o senhor já grifou o que é principal, então o senhor vai me contar o que está falando nesse texto. Pode pegar uma estrofe, um texto, um conto, né, de uma folha, para ele grifando as coisas principais, para ele depois falar para a gente o que aconteceu. Muito importante lembrar também que muitos idosos têm dificuldade visual. Então, não adianta eu dar uma reportagem com letrinha assim, ele não vai enxergar. Então, o ideal é que seja o quê? Letra pelo menos 16, né, que a gente usa no computador. Tem que ser letra grande, 14, 16, para ele enxergar. Porque senão ele vai ter mais limitação. Eu não estou enxergando. Então, ele mesmo vai se auto-boicotar, não vai querer fazer atividade, tá bom? Agora, uma outra dica para orientação agora espacial, por exemplo, tem a senhora Fernanda,
que ela é uma paciente minha. Um dia, a filha dela levou ela para Minas Gerais, onde ela é, a cidade natal dela. Só que chegou lá, ela não reconhecia mais ninguém, os lugares. E a filha me relatou que parecia que os parentes, né, os familiares, ficavam toda hora. Dona Fernanda, a senhora lembra de mim? Eu sou não sei quem, sua vizinha. Então, fez com que ela se sentisse mais acuada e mais, assim, envergonhada de não se lembrar da pessoa. Então, o que a gente faz nessas situações? Jamais a gente vai chegar para o idoso e falar assim, mãe, lembra dele? O idoso, gente, ele já está com Alzheimer, esse idoso que não está lembrando. Então, eu não vou forçar dele. O que eu vou fazer? Um truque simples. Mãe, esse aqui é o José, aquele vizinho nosso lá de Minas Gerais, lá de Uberaba. Ele tinha um cachorro, o Totó. A neta dele era a Mariazinha. Então, a gente vai puxando, fazendo com que a própria idosa vai conseguir buscar essas informações. Porque se eu falar para ela, mãe, lembra dele? Ela já vai se sentir frustrada e não vai conseguir recuperar as informações. Então, a gente vai sempre dando dicas para que esse idoso tenha mais facilidade. Outra coisa, às vezes o idoso está mais esquecido ainda. Em vez de eu falar assim, mãe, qual que é o nome dela? Mãe, quem sou eu? Tem filho que faz isso. Gente, isso daí é uma judiação, né? Tá testando, a gente já sabe que ele está com problema cognitivo de memória. Então assim, mãe, essa é a Mariana. Então assim, a gente já dá a dica. Isso aí chama aprendizado sem erro. Aprendizado sem erro. Então eu já falo assim, ó, mãe, isso aqui é uma caneta. Tá, então eu vou ajudando. Por mais que ela só fale tá, já vou estimular que cada vez mais ela não se sinta frustrada por não conseguir falar uma palavra simples como caneta, tá bom? Gente, essa foi a dica de hoje, a aula de hoje. Gostaria de pedir para vocês curtirem o nosso vídeo, compartilhar com as pessoas que você percebe que está precisando de ouvir essas informações. Todas as maiores informações estarão no nosso link na descrição, né? Qualquer informação vocês podem entrar em contato com a gente também. E aguarde o próximo vídeo.